Oi, gente, tudo bem com vocês? A partir de hoje nós começamos uma nova etapa do PodDai, mais fortalecido agora em parceria com o VIP Social, mas claro, dentro do mesmo propósito que é proporcionar conhecimento por meio de um conteúdo educativo. E claro, e você é o nosso convidado especial sempre. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as doenças psicossomáticas, dores psicossomáticas, né? E de que forma elas afetam o nosso organismo, principalmente a coluna. E para falar mais sobre este assunto, nós trouxemos a nossa convidada no dia de hoje, que é a doutora Priscila de Castilho. Seja muito bem-vinda, fisioterapeuta e também especialista em coluna. Exato, Dai. Prazerzão a gente tá aqui conversando sobre coluna, sem papas na língua, sem travas, né? E contando para todo mundo aqui o que ninguém te conta sobre a coluna, né? Sabe aquelas coisas mais cabulosas que ninguém conta? A gente vai contar hoje. Dores emocionais, traumas, aquela dorzinha na coluna, aquela dorzinha lá no pé, de repente, né? Da onde vem isso? Às vezes você faz inúmeros exames, até não encontra o motivo, né? E por isso a doutora Hérnia Clínica, ela traz um tratamento diferenciado aí, né? Não é só analisar um exame, né? Vocês analisam todo o contexto, né? A doutora, ela é proprietária de clínicas, doutora Hérnia, também em todo o estado de Santa Catarina, aí, em várias clínicas, né? Doutora, conta pra gente como é que funciona aí, como é que os clientes chegam até você, os pacientes, né? Então, Dai, há mais de 12 anos a gente trata a coluna sem cirurgia. Há 12 anos atrás era um desafio tratar a coluna sem cirurgia, porque nós éramos muito retalhados. Porque há 12 anos, hoje ainda é a era da cirurgia, né? Mas está se perdendo um pouco isso. As pessoas estão começando a perceber que nem tudo é cirúrgico. Mas há 12 anos atrás, era Deus no céu e cirurgia na terra quando se falava de coluna. Então, nós chegamos de forma revolucionária trazendo um tratamento eficaz para a coluna com uma eficácia superior a 95%. Ou seja, mais de 95% a gente consegue resolver os problemas de coluna sem cirurgia, sem medicação e sem nenhum tipo de agressão para a coluna. Então, ao longo desse tempo, foi uma construção de muita pancada que a gente foi levando, mas só sobrevive e só se consegue ficar tanto tempo no mercado quando algo realmente é verdadeiramente bom. E é a maior clínica de tratamento especializada em coluna, né, do mundo. É. Há 12 anos atrás nós começamos pequenininhos e hoje nós já somos a maior rede do mundo de tratamento de coluna sem cirurgia. E esse tratamento diferenciado aí é algo que com certeza promove uma qualidade de vida melhor para todos os pacientes, né, doutora? Ah, sem sombra de dúvida. A qualidade de vida muda absurdamente, né? Principalmente pessoas que estavam condenadas. Era essa palavra que eu queria lembrar antes. Muitas vezes os profissionais da área da saúde, eles condenam os seres humanos, condenam os pacientes a um diagnóstico e limitam eles àquele diagnóstico. Você é isso, você é esse diagnóstico. E, na verdade, não é assim que funciona. As pessoas são muito mais do que um diagnóstico, muito mais do que uma perna doendo, um braço doendo, uma perna que formiga, uma coluna que dói, né? E aí a gente começa a ver o que temos por detrás dessa perna doendo, desse braço doendo, dessa coluna travada, né? Que tem uma pessoa que carrega emoções, que tem uma vida, que tem uma família e que tem muitas vezes um peso nas costas que ela tá carregando que não é dela, né? Bora lá falar sobre o peso nas costas, então eu já vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos falar, eu fui diagnosticada, né, com neuralgia, doutora. Um exemplo, assim, bem básico, né? Muitas dores emocionais aí podem estar envolvidas ou não? Sim, podem sim. Então, quantas vezes você se titulou esse diagnóstico? Quantas vezes você olhou para você mesma e se viu apenas como uma dor no pescoço e está condenada e presa a isso? Quantas vezes, né? Então, a região do pescoço, as nossas vértebras da cervical, nossa região do pescoço aqui, ela suporta o peso da cabeça. E ela é uma região que a gente classifica como região de controle. Então, nós temos que controlar os movimentos. Então, tudo que, não só os movimentos da nossa cervical, mas quando a gente quer controlar alguma coisa da nossa vida, da qual a gente não tem controle,
começa a afetar a região cervical. Então, sempre que a gente foca em algo que nós não temos o controle, ou quando a gente está perdendo o controle de alguma situação, vem não só a neuralgia, como vem a hérnia, como vem a dor no pescoço, como vem o travamento, como vem muitas vezes o torcicolo, que as pessoas acham muitas vezes que foi só um mau jeito que ela deu porque dormiu no braço do sofá. Às vezes isso pode acontecer uma ou outra vez isolada, mas nem sempre. Então, um torcicolo de repetição, ele já mostra que há algo mais grave ali acontecendo, né? E quantas coisas de repetição a gente faz na nossa vida. E algo bem específico, né, que a gente pode trazer aqui, né, doutora? Quando eu recebi o diagnóstico, por exemplo, Daiele, não tem cura. É uma doença crônica que você vai precisar amenizar os sintomas com atividade física. Ponto. E medicação, eventualmente, né? Mas, agora você falando, né? O que você precisa controlar na vida, quando foge do controle, como funciona. Então, tem muito da interiorização, né? De olhar para o nosso eu, né? De que forma eu estou agindo perante as situações, de que forma, né? O que está causando essas dores, né? E nós falando sobre isso é um papo de consultório também. Porque quando a gente se propõe a recuperar uma coluna, seja ela cervical, lombar, ou qual coluna seja, ou qual sintoma a pessoa está tendo, a gente não minimiza a pessoa, não resume a pessoa àquela dor ou aquele sintoma ou aquela coluna. Então, quando a gente quer tratar uma pessoa, a gente pergunta para ela: por que será que você está sentindo essa dor? De onde será que veio? O que você precisa aprender com isso? Porque a dor, muitas vezes, ela é um aprendizado também. Por que você está recorrendo? Por que essas coisas estão acontecendo de forma cíclica? Então, a gente precisa entender por que está ciclando dessa forma e gerando esse tipo de sintoma. Então, quando a gente cria isso, a gente começa a tirar a pessoa, muitas vezes até do papel de vítima. Ai, a coluna, nossa, a coluna me castiga a vida inteira, essa dor, esse pescoço. Já me acostumei com essa dor. Então a gente precisa sair da posição de vítima, porque só acontece coisas ruins com as vítimas. Então esse é um trabalho que a gente faz muito forte dentro do consultório. Tirar a pessoa da posição de vítima. E sair para a posição de protagonista da sua vida, onde você escolhe, onde você está no controle. E a gente começa a focar nas coisas que estão no nosso controle. Isso poucos profissionais falam ao longo da vida, que a gente precisa focar nessas coisas. Por isso que eu simplesmente te entregar um remédio que mascara a tua dor, eu não vou estar te curando e nem estou olhando verdadeiramente para você. Então, até tem uma frase que eu costumo falar para nossa equipe que chama assim: a solução do seu problema mora no coração de outra pessoa. Então, quando a gente se propõe verdadeiramente a ajudar a outra pessoa, o nosso problema vai embora. A solução do nosso problema mora no coração de outra pessoa. Então, a gente tem que tirar o foco do nosso umbigo, e olhar para o ser humano e ver como a gente pode ajudar verdadeiramente aquele ser humano. Quando a gente faz isso, automaticamente o nosso problema muitas vezes se resolve. E voltando um pouquinho para o foco da cervical, uma pergunta que a gente costuma fazer assim, para os pacientes, eles começarem a se situar e tirar o peso que eles estão carregando. Esse peso que não é deles, a gente começa... Vamos começar a classificar as coisas que estão acontecendo na sua vida. As coisas que estão acontecendo na sua vida, elas estão no seu controle, elas estão na sua influência ou elas não estão no seu controle? Por exemplo, quando você quer levar o seu marido para jantar no restaurante que você adora, você vai conversar com ele e você vai tentar convencer ele. Se o seu marido vai ou não no restaurante com você, não está no seu controle. Exato. Mas você tem influência sobre ele para que você fale algo que possa fazer ele decidir a ir no restaurante com você. Agora, se ele vai ou não está no seu controle. Então, a gente tem que começar a analisar sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida, se elas estão no nosso controle, se elas estão sobre a nossa influência ou se elas não estão no nosso controle. Por exemplo, o que está no nosso controle? O que a gente come, o que a gente fala, o que a gente bebe, hábitos, o que a gente pensa. Isso está no nosso controle. Agora, se eu quero que a Daia senta de um lado, o que ela sente do outro, isso não está no meu controle.
Se eu quero que você faça determinada coisa, na velocidade que eu quero que você faça, pensando numa questão... Os perfeccionistas aí, ó. Pensando no trabalho, né? Não, mas eu quero que as coisas sejam feitas assim, dessa forma, dessa... E quando a gente começa a trazer, poxa, mas ela não tá respondendo da forma que eu queria. E a gente começa a guardar. Aí a gente traz também uma palavrinha rigidez, né, doutora? Parece que começa a enrijecer tudo, fica aquele, além do peso... Vai travando. Vai travando a coluna, os ombros, os braços. Explica um pouquinho pra gente. Esse é o peso das decisões que a gente vai levando e que a gente quer que o outro tome e a gente e não tá no nosso controle. Exato. Então, a maioria dos casos, quando a pessoa demora para melhorar do seu sintoma, não tá muitas vezes associado ao remédio ou ao tratamento, mas está relacionado a como ela enxerga as coisas ao longo da vida. Então, se a gente fica focando o tempo inteiro nas coisas que não estão no nosso controle, fica difícil melhorar da coluna. Não é a dor ou a doença que não melhoram, né? É o ser humano que não melhora, é isso? A gente estava conversando antes, né? Exato. Eu digo assim, ó, não tem doença que não tenha cura. Existem pessoas que não têm cura. O que isso significa? Que eu posso ter uma doença terminal e eu posso ter a cura de uma doença terminal. Mas, isso é muito forte, gente. Mas quando a gente acredita verdadeiramente que você pode sair dali, que você não aceita aquela condição e que você realmente mexe os seus pés para que algo mude, as coisas mudam. E eu sempre digo também assim, não adianta pedir para Deus para guiar os seus passos se você não estiver disposto a mover os seus pés. Então não adianta pedir para Deus guiar o meu caminho, Senhor, e você tá lá que nem se mexe do lugar. Deitado na cama. Exato, gente. Precisa que haja movimento. Precisa que haja movimento para que as coisas mudem. Então, muitas vezes é sobre isso quando a gente quer. Então, no consultório, a gente identifica muito isso. Pessoas que estão presas e elas querem que o mundo mude para que que a vida dela melhore. Isso a gente pode fazer uma analogia também, né, doutora? O preso e o movimento, né? São duas palavras diferentes aí, mas a questão do movimento é que muitas pessoas dizem, as coisas acontecem no movimento, que a gente estava falando agora. E o corpo é a mesma coisa, né? Ele vai melhorar a partir do movimento. E tem que haver mudança. Isso, tem que ver a mudança. Em relação às hérnias, né, que são muito comuns. Vamos falar um pouquinho sobre as hérnias de disco. Vamos lá. Acomete em qualquer vértebra. Conta aí pra gente como é que funciona. Então, assim, ó, a nossa coluna aqui, ó, olhando aqui pro ladinho, ó, de cima até abaixo, né? Então, a nossa coluna, ela é um conjunto de vértebras de ossos empilhados. E entre esses ossos existem amortecedores, que são os discos. Entre uma vértebra e outra existe um amortecedor. Então, aonde eu tiver esses discos, aonde eu tiver esses amortecedores, eu posso ter uma falha do amortecimento e que pode gerar a tal da hérnia de disco. Então, aonde vocês estão vendo que tem aqui disco, pode ter hérnia. Pode ter na cervical, pode ter na torácica, pode ter na lombar. O mais comum é na lombar. Em primeiro lugar, é a campeã. Em segundo lugar, a cervical. E em último lugar a torácica, porque a gente tem as costelas aqui, então é uma coluna mais rígida e protegida automaticamente. Então é menos comum a gente ter, mas acontece também. Dores emocionais também podem causar hérnias, doutora? Com certeza. Não só causar elas, mas não permitir que você saia do quadro de dor. Porque a parte emocional é como se fosse um gatilho. E aí, o que acontece? Nós vamos lá, tratamos a biomecânica, porque a hérnia de disco, ela vem de falhas biomecânicas. Eu digo que nós, especialistas de coluna, nós somos os mecânicos da coluna. Então, nós vamos lá e vamos ajustar toda a parte mecânica dessa coluna para devolver a mobilidade. Onde está comprimido, a gente tira a compressão. Mas quando eu tenho um gatilho, um estopim que engatilha todo o sistema, por exemplo, quando isso é de origem emocional, a gente não consegue, se a gente não fizer um trabalho emocional em cima disso, para a gente tentar tirar a carga emocional que a pessoa está jogando e engatilhando esse processo todo, a pessoa cria um ciclo vicioso e a gente não consegue tirar ela desse lugar. Então, muitas vezes, o que normalmente que tipo de sentimento a gente costuma aprisionar na coluna, tá? Então, cada região do nosso corpo, cada vértebra, cada região, cada órgão, eles têm emoções que elas se prendem e se
manifestam de acordo com a função de cada órgão. Por exemplo, diferentes, né? Por exemplo, a coluna, ela serve para dar sustentação para o nosso corpo. Então, uma pessoa, normalmente mulheres, né, passam muito por isso. Cara, muitas vezes eu olho a imagem da ressonância de uma pessoa e eu já vejo se é uma mulher ou um homem. Só às vezes de olhar a imagem. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes uma coluna que tá cheia de tortuosidades. Uma vértebra vai para lá, outra vem para cá. E parece assim, sabe quando a gente começa a empilhar um monte de pecinhas, elas já ficam todas tortas, uma para um lado, outra para o outro? A gente vê uma coluna desequilibrada. E o que gera muitas vezes a gente visualizando uma coluna desequilibrada? Pessoas que são emocionalmente instáveis ou desvalorizadas. Quando uma pessoa se sente desvalorizada no seu trabalho, ou ela não é reconhecida em casa. Então, por mais que ela não trabalhe fora, muitas vezes a falta de reconhecimento em casa faz com que ela não tenha... Se sinta desalinhada, desalinhada, vai perdendo a sustentação. Ou quando a gente vê uma coluna muito porosa, né? Que ela vai perdendo a vitalidade, a força dela. A pessoa perdeu a estrutura principal, porque alguém desestruturou ela. Isso tem a ver com osteoporose também ou não? Em graus mais elevados, vai gerando a osteoporose. Pode desencadear, então. Então, vai gerando, porque essa falta, tipo assim... E olha os idosos, o que vai acontecer? Não estou dizendo que é só isso que acontece, que a gente está puxando o gatilho aqui da emoção, né? Mas, levando em consideração esse gatilho emocional, a questão da osteoporose é o quê? É a perda da mineralização do osso, da fortaleza desse osso, né? Então, o idoso, muitas vezes, ele é o quê? Não é mais visto, não é mais lembrado... não é mais necessário, ele não tem valor. E aí a gente vai perdendo essa mineralização também do corpo. E em relação às hérnias, doutora, tem vários tipos de hérnias? Vários tipos de hérnias, tá? Tem hérnia que vem para frente em direção à barriga, tem hérnia que sai para trás em direção à medula, tem hérnia que pega reto para trás e pega a medula, direto à medula, tem hérnia que sai mais pro ladinho e daí pega a raiz nervosa, que pode pegar a raiz nervosa da perna direita ou da perna esquerda. E aí pode pegar, no caso da lombar, o mais famoso, que é o nervo ciático, né? Que é o nervo mais famoso que a gente tem. Ciático, asiático, como muitos chamam, né? Então, pode sim. Então, dependendo do tipo para onde esse disco rompe as suas fibras, ele pode sim pegar determinados pares de nervos, ou para o direito, ou para o esquerdo, ou central, e dar sintomas diferentes. Pode ser um nervo mais sensitivo e dar questão de formigamento, de dormência. Pode ser um nervo mais motor e começar a perder o movimento, muitas vezes, do pé, da perna, da mão. Então, dependendo para onde ela sai, a gravidade de como ela toca nas raízes nervosas, isso vai dando a gravidade dos sintomas, muitas vezes. E as hérnias, elas podem afetar diretamente os nervos e também os ossos, é isso? Ou o sistema como um todo, doutor? A hérnia, na verdade, assim, até tem um videozinho, se vocês quiserem puxar colocar lá, o vídeo ali. Que tem um vídeo que tem duas vértebras e na parte do meio ele é vermelhinho, que é a parte do disco. Ali a gente consegue ter uma noção um pouquinho melhor de como é que a estrutura desse disco e por que a hérnia que a hérnia se rompe, ó. Bem legal, se der pra dar uma pausa... Consegue? Vamos lá, ó. Aí tá uma hérnia formando, ó, quando ela tá maior, ó. Nossa. Ó, se a gente conseguir olhar ali, toda a bordinha do disco, ela tem como se fosse uma trama de fibras que estão firmes, estão íntegras. O nosso disco, ele tem essa trama ao redor de todo ele, que é a parte do anel, que é o anel mais rígido do disco. Quando o desgaste chega nesse disco, vai rompendo essas fibras do anel. Então, então aonde rompeu a fibra do anel, ó, fica uma região, se voltar lá do começo, já dá para mostrar, ó. Pode voltar do começo do disco, isso aí, ó, dá um pause. Ó, nesse movimento ali a gente consegue ver, ó, que tem Já rompeu aqui, então tá pronto para sair. Ali já rompeu, já tem o desgaste. E aí agora que com o movimento repetitivo e tudo que a gente faz, na verdade, na nossa vida, a maior parte dos movimentos são de inclinação para frente. Quando a gente busca, vai se agachar para frente. E o celular agora, então? Celular. Aí o que acontece? É onde está aquela fragilidade ali, onde rompeu a fibra, é por onde, quando tiver a compressão, ó, de movimentação, o disco, que a parte dele de dentro é mais molinha, ela migra para fora. E quando ela migra para fora e ela toca aqui, ó, no amarelinho, ó, que são as raízes nervosas, quando ela tocou aqui é que vai dar o sintoma. Então, que pode ser só a dor local,
que pode ser o travamento, que pode ser uma queimação, que pode ser aquela dor que não passa, pode ser aquela dificuldade de sentar e levantar, pode ser dificuldade de mudar de posição na cama. Tudo isso pode acontecer por conta desse princípio da hérnia. E ela fica se movimentando assim o tempo todo? Não. Como isso daqui é só pra gente mostrar. Na verdade, quando ela sai, ó, ela vai indo, e ficou. Stop, parou. Aí, ó. Ela saiu, o conteúdo dela saiu e tá assim, ó. A pessoa está vivendo nessa condição. E nessa condição, esse nervo aqui, ele tá seccionado, ele tá cortado. Mas esse aqui é o nervo ciático, por exemplo. Ele desce em toda a perna e muitas vezes, dependendo do nível de compressão que tá tendo em cima desse nervo, o sintoma pode ficar só na coluna, pode descer para a região do quadril, do glúteo, pode ir para baixo da bunda, pode descer para trás da coxa, pode ir atrás do joelho, pode descer até a panturrilha, pode ir até o pé. Então, quanto mais tempo esse nervo ficar comprimido, maior a dor, maior o sintoma, mais o sintoma vai espalhando. No caso, antes era só na coluna, desceu pra bunda, daí desceu pra perna, desceu pro joelho, desceu pra panturrilha, agora tá lá no pé. Aí o tratamento tem que ser geral. Quanto mais longe vai indo esse sintoma, maior o tratamento. Mais demora pra gente fazer ele voltar. Ou seja, porque maior está a compressão, muitas vezes, desse disco, né? Desse nervo. Como é que funciona o tratamento neste caso aqui, doutora? Então, primeiro que assim, ó, aí é uma excelente pergunta, porque a maioria dos profissionais e a medicina no Brasil, ela quer tratar a hérnia. E a hérnia, então vamos tratar a hérnia, né? E olha só, a hérnia é um sintoma. Ela não é a causa do problema. Começa nem você e nem 99% das pessoas. Olha só, que interessante. Para dizer 100%, né? Então, porque a hérnia, ela é um sintoma. O disco rompeu, formou a hérnia, tá pressionando a raiz nervosa. Mas por que esse disco rompeu? Se ele foi produzido, ele nasceu para produzir e absorver movimento e carga. Por que ele rompeu? Tudo começa numa falha que a gente chama de falha biomecânica. Nos casos dos discos da lombar, a carga de movimentação, ela tá atrelada a esses ossos aqui, ó. Do quadril. Do quadril. Nossos ossos da bacia. Dá pra ver bem aqui, né? Então, olha só o tamanho desse osso. Ele é enorme. Quando esse osso trava, quando a movimentação do quadril trava, da pelve aqui, quando nós perdemos o movimento dessas duas engrenagens aqui, por N fatores, senta muito com a perna cruzada, passa muito tempo sentado, usa carteira no bolso de trás da calça. A carteira, a gente estava falando, uma imagem, né? Aqui, ó, Breno. Olha o que acontece quando a gente usa a carteira no bolso de trás da calça. Inofensiva, mas os homens, né? Mas chaves, às vezes, até do lado direito, de repente, afeta também ou não? Tanto um lado quanto o outro. Obviamente. Olha só, o que acontece com a nossa coluna? Só pelo fato de ter uma carteira no bolso de trás, ó. A pelve tem que ficar aqui, oblíqua. Vou afastar um pouquinho meu microfone aqui para que vocês possam ver, ó, gente. Aqui tá a carteira, tá? Pequenininha aqui. E ó o que acontece com a coluna. Ó, esse osso, ele tem que ser assim, ó, retinho. E lá a gente começa a ver ele ficando o quê? Tá torto, tá oblíquo. Então essa aqui a gente chama de obliquidade pélvica, faz com que haja uma compensação do eixo da coluna. Muitas vezes invisível, porque a gente torce aqui, e aí o corpo compensa, e quando você vê que eu estou retinha, mas a compensação interna que a minha coluna fez para que você me enxergue reta é muito grande. É muito grande, ela está invisível por muito tempo. E aí essas coisas vão acontecendo ao longo dos anos, e uma hérnia de disco ela leva de 5 a 10 anos para se formar. Então ela fica quietinha, isso aí é quietinho, porque é o somatório de um dia da carteira, do outro dia que sentou só numa perna, do outro dia que cruzou a perna e sentou só em cima de um pé, faz a mesma coisa. Sabe quem tem o hábito de só dobra a perna dobrar assim? Pra trás, dobra eu a perna aqui, ó. Trás, Também e senta em cima de uma perna, gente, vai acontecer a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Então, essas alterações posturais, nosso cuidado com o nosso corpo, de forma, é que nem uma gotinha, outra gotinha, só precisa de mais uma para transbordar o copo. É somativo, né? Isso, é o somatório, uma hérnia de disco é o somatório dos danos ao longo da vida. E uma coisinha, como o tempo sentado, nosso disco, ele aguenta na posição sentada 2 horas.
Quando bateu 2 horas na posição sentada, o desgaste daquela fibra que a gente viu, vermelhinha lá, começa a acontecer. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez possa não se encaixar muito, mas eu acredito que sim, vamos lá. Por exemplo, assim, tem gente que às vezes se analisa muito, né, e vê que tem um lado mais desenvolvido que o outro, digamos, né? E nesse lado eu não consigo carregar peso. Aí faz sempre o peso desse lado, né? Nesse lado aqui eu consigo desenvolver mais coisas, nesse outro não. Isso. E geralmente é mais um do que o outro. Sim, né? A gente já tem uma dominância de cérebro, né? Isso. E isso afeta diretamente a coluna também, né? Ou não? Vai, sim. Você tem uma predominância de um lado para o outro. Então, você acaba usando mais um lado do que do outro. Aí, você tem mais dor de um lado do que do outro. Já se meu lado esquerdo dói, o que eu vou fazer? Eu uso menos o esquerdo e jogo toda a carga para o direito. E o corpo vai compensando sem dor por muito tempo. Aí, quando a dor... mas a minha dor começou ontem, tá no começo. Mentira! A dor começou ontem. Mas há quantos anos o teu corpo vem tentando fazer as adaptações para que você não sentisse dor? Quando você sentiu a dor, o corpo já fez todas as adaptações possíveis e imagináveis e não adapta mais nada. Já estourou, já rompeu e já machucou. É isso. Quando a dor apareceu, já foi. É o legítimo já se foi o boi com as cordas. Boa essa aí. Então tá, e o tratamento aqui também, como é que funciona o tratamento na clínica? É um tratamento multidisciplinar ou não? Vamos entrar já nessa questão, a gente trabalha com multifatores, né? Várias técnicas diferentes para fazer o tratamento. Mas a começar que basicamente a gente divide um tratamento completo de coluna em 3 fases. Então essa primeira fase do tratamento de coluna, da hérnia principalmente, que é a principal sobrecarga que tem na coluna hoje, é a famosa e temida hérnia de disco. Mas para a gente tratar uma hérnia que eu disse que é o sintoma, a gente precisa tratar a causa, que no caso da lombar começa aqui na bacia. Esse osso aqui da bacia, ó, bem aqui, ó, onde é o encaixe do quadril, deixa eu ver. Isso. Aí, ó. Aqui, ó, onde é o encaixe do quadril, bem aqui dentro acontece uma coisa chamada marco zero do nosso corpo. É onde as forças que descem, as forças da ação da gravidade descem, e as forças de propulsão, elas têm que se igualar e se zerar dentro do encaixe do quadril. Quando elas zeram aqui dentro, que esse quadril está equilibrado, não há força nem que vai para cima, nem que vai para baixo. Quando há essa tortuosidade, que a gente vê essa obliquidade da pelve, essa pelve fica torta e essas forças começam a não neutralizar mais ali. Elas começam a subir e gerar sobrecarga nos discos, por exemplo. Entendi. E aí, esse disco com mais carga, se esse osso que é grande não está mais trabalhando, a coluna é como se fosse uma empresa. Ela precisa continuar produzindo. Então, para que ela possa continuar produzindo, eu preciso o quê? Arrastar. Essas vértebras pequenas começam a arrastar esse osso grande. E por ela arrastar, ela está trabalhando demais. Então, a vértebra que trabalha demais sobrecarrega. Sobrecarregou, o disco rompe ao longo do tempo, produz a hérnia e quando ela encosta no nervo, dói. Então, a hérnia, por isso que a hérnia é o sintoma. Então, a gente precisa enxergar nessa coluna quem foi o funcionário que parou de trabalhar. E a gente vai lá dar um pontapé na bunda dele e dizer, volta a trabalhar ali. Então, a gente devolve a mobilidade articular para essas estruturas, que não depende também só da articulação. É nervo, é face, é ligamento. Todas as estruturas que estão relacionadas com essa coluna, nós vamos ajustar. Então, nós temos técnicas específicas para face, para ligamento, para articulação, para tendão, para todas essas estruturas. E aí, aquele inchaço, doutora, desculpa te interromper, ele volta para o lugar. Isso, aí corrigimos a causa, automaticamente a vértebra trabalha com menos carga. Ela diz, nossa, ainda bem que você está me ajudando, né? Ufa! Então, é isso que acontece. Aí, com a nossa maca, nós temos uma maca específica que ela chama flexo de extração. Ela faz a abertura. Quando a gente vê lá naquele vídeo, se quiser voltar lá no vídeo, a gente consegue ver no videozinho lá que tem o disco vermelho, a gente consegue ver lá que quando tem a hérnia, ela tá dessa forma. Isso. E quando a gente faz a descompressão do disco, a gente consegue puxar o disco de volta para dentro. Porque o disco, ele é móvel. Ele é maleável, ele é uma estrutura de cartilagem. E essa parte aqui, ela recupera ou não, doutora? Boa pergunta. Essa parte da fibra do disco, ela rompeu. Então, ela cicatriza. A gente consegue empurrar o disco de volta para dentro, tirando a pressão de cima da raiz nervosa, de cima da medula, automaticamente os sintomas vão embora. Aí entra a última etapa do tratamento, que é o quê?
fazer o fortalecimento de todos os músculos que protegem essa coluna. Então, quando a gente, na última etapa, fortalece os músculos que protegem a coluna, a gente evita que aquele disco lesionado que rompeu, ele migre para fora novamente. Olha só. E aí nós estabilizamos a coluna sem aquele disco pressionando ali. Vida normal, vai para atividade física, volta tudo ao normal. Então, basicamente é isso. Então, são 3 etapas. Trata a causa, descomprime o nervo, a medula e o disco e depois estabiliza. Então, até falando nisso de estabilizar, cabe a gente conversar, porque muitas pessoas perguntam assim... doutora, eu posso fazer atividade física? Exercício cura hérnia? Ou exercício é bom para a coluna? Né? Então, depende. Então, assim, ó, a nossa coluna, ela é uma máquina projetada para o movimento. O nosso corpo foi projetado para se movimentar. A gente precisa se movimentar. Só que quando eu já tenho essas falhas mecânicas que já aconteceram, o desgaste já instalou, eu já tenho a hérnia de disco ali, o que acontece? Se eu for para atividade física, a tendência é piorar a situação. Por isso que a última etapa do tratamento é o exercício e não a primeira. Então, se a gente começa pela última etapa, a gente começa errado. Doutora, quais são os sinais, assim, né? Os sinais de alerta, digamos. Preciso buscar um profissional. Agora. Mudou de posição na cama. Sentiu dor? A coluna já tá te dando um oi. Oi, estou aqui. Já estou em sofrimento. Precisando de ajuda. Por quê? Porque quando a gente muda de posição, tá deitado, vai sentar, ou ficou muito tempo sentado, vai levantar, o que acontece? São mudanças mecânicas da articulação da pelve. Ou seja, já mostra que há algum bloqueio, algo travou aqui e tá gerando sobrecarga. Porque se tá doendo, alguém tá trabalhando demais, alguém tá trabalhando de menos, e a gente precisa equilibrar isso aqui. Então, a gente não precisa esperar ter a hérnia de disco, porque no Brasil é o país da doença. Sim. A gente só vai quando tá morrendo, a gente só vai quando o problema já ficou grave, a gente já vai quando a bomba tá enorme, tá estourando. E aí a gente quer a resposta pra ontem, né? Então, isso é algo que a gente costuma falar também. É a cultura. A gente vai começar a trabalhar na cultura da prevenção. Na prevenção tudo é mais rápido, tudo é mais barato, tudo é mais simples. Não deixa ficar grande, é mais fácil de resolver. É isso aí. Então, quando a gente trata na prevenção, tudo é mais simples, é mais rápido, é mais barato para resolver. Agora, se a gente espera estourar, espera o problema ficar enorme, quando o remédio não dá mais conta, quando tomou injeção já não funciona mais, aí vai buscar a solução e que é uma solução rápida, gente. Tu imagina só, que eu acredito, o nosso tratamento, tem uma resposta relativamente muito rápida, se tu for analisar. Porque, como eu falei antes, uma hérnia de disco, ela leva de 5 a 10 anos para se formar. Nossa, é bastante tempo. É bastante tempo, fazendo coisas erradas ao longo da vida. De 5 a 10 anos. Se eu levasse 1 mês para recuperar 1 ano de lesão, se fosse 5 anos... eu levaria 5 meses. Se fosse 10 anos, uma coluna que faz 10 anos que está lesionando, levaria 10 meses para tratar. Em média, nós levamos 3 meses para recuperar. É muito pouco tempo. Tá vendo? E pessoas às vezes acham que, nossa, mas tudo isso... Gente, você levou 10 anos desgastando o negócio. Se eu levasse 10 meses, ia ser rápido. Quer se submeter a uma cirurgia? Vai ser bem pior às vezes, né? A cirurgia, ela é rápida. Isso faz as pessoas... É ilusão, tá? Iludir. Porque tem o pós-operatório, tem todo o tratamento depois também, né? Porque não é só fazer a cirurgia e deu, tá pronto. Tá? Porque lembra que a cirurgia vai mexer onde? No disco. E o disco é o quê? Sintoma. Então, você vai estar mexendo de novo no sintoma. Eu costumo dar um exemplo assim, ó, que é a mesma coisa que você fincar um prego no pé. Você fincou o prego no pé e aí você vai lá e toma um remedinho. Aí remedinho aliviou, passa a dor, né? E você sai andando com o prego no pé, porque não dói mais, né? Sim. Já que o prego não tá incomodando, eu não tenho por que ir tratar, e vai deixando. Fincar o prego no pé dói. Para tirar o prego dói também. A gente tem que tirar esse prego. Então, quando eu tomo remédio e passa a dor, isso é tratar o sintoma. O que o doutor Hérnia faz? Vai lá e tira o prego. Quando a gente tira o prego, a gente tira o problema, a causa da dor, a causa do sintoma. O sintoma automaticamente vai indo embora devagar. E a gente vai mandando. O sintoma é sintoma, ele vai embora, ele é consequência. Mas a causa já foi restaurada.
E aí depois a gente fortalece, bota o sapato nesse pé para não pisar no prego de novo, resumindo, né? Resumindo. Que é o músculo que vai proteger. Nós temos também algumas imagens aqui, né, doutora, que mostram diferentes tipos de hérnia, é isso? Claro. Alguma delas ali, você consegue trazer algum exemplo que tinha também alguma dor emocional muito forte, algo que... Diretamente não, mas esse caso aqui é um caso bem interessante, ó, onde está circulado de preto aqui, ó, desse lado aqui, ó. A gente consegue ver essa articulação aqui, ó. Essa articulação ali é a junção da última vértebra da coluna, né, da lombar, com a região do sacro. Quando a coluna é nessa região aqui, é como se esse ossinho aqui, ó, juntasse nesse outro. Quando esse osso... É uma malformação genética, muitas vezes. Só. É uma alteração genética. Você nasceu assim. É uma predisposição. E o que acontece? Um lado tem menos movimento, o movimento acontece mais travado. É como se esse lado travasse e o outro tem que funcionasse. Então, esse que está travado não vai doer. Mas o outro que tem que arrastar todo mundo vai acabar doendo, porque ele tem que fazer um movimento dobrado. Então, um trava e o outro trabalha. Um trava e o outro trabalha. E isso, ao longo dos anos, vai gerando sobrecarga, principalmente lá no disco. Ele que acaba sendo o maior o agressor, né? Tipo, acaba tendo o maior sofrimento em cima dele. E aí ele, como está relacionado diretamente com os nervos, quando ele sofre e ele migra, porque tudo que a gente faz é para frente e o nervo está lá atrás, é que nem assim, ó. Quando eu mordo um sanduíche bem recheado, quando eu mordo um sanduíche, o recheio dele vai lá para trás. Se eu morder na frente, o recheio vai para trás. E lá atrás é onde está o nervo. Olha. Então, por isso que tudo que a gente faz para frente, se inclinar, baixar a cabeça, celular, tudo que a gente fizer muito para frente, ele acaba jogando o disco lá para trás, onde está a terminação nervosa. Então, um problema como esse, muitas vezes, não é só a hérnia. A hérnia, tá aqui, ó, tem uma hérnia no seu exame, vamos tratar. Aí você vai lá e faz a cirurgia da hérnia e não vê que tem uma alteração biomecânica acontecendo ali. E aquilo ali é predisposição para o tempo inteiro ter sempre mais sobrecarga de um lado e do outro. Quando a gente ajusta isso aqui, a gente resolve. Elimina. E se fizer a cirurgia? Desculpa a minha ignorância nessa pergunta, mas vamos lá, né? Acabou com a hérnia fazendo uma cirurgia. Perfeito. Ela pode voltar no mesmo lugar? Com cirurgia ou sem, ela pode voltar. Pode. Lembra que a gente falou dos hábitos? Se você faz tudo igual e tudo que você fez a vida inteira te gerou uma hérnia, você acha que fazendo as mesmas coisas daqui pra frente não vai gerar outra? É aquela velha história, né? Você sabe que tu teve um trauma ali, né? Ele tá ali, você já curou, já passou toda a situação, mas se... Mas você viciou naquela emoção. Isso, vezes, mas né? aquela emoção, ela tá ali, né? Então, se você acessar aquela emoção, aquele trauma novamente, ele vai voltar, vai vir à tona. Lá você tem 5 panelas. Aí você gosta de usar... eu gosto de usar essa amarelinha. Só usa aquela amarelinha. Quando eu olhar as tuas 5 panelas, eu já vou saber qual que é a tua preferida. Porque as outras 4 estão novas. E aquela amarelinha, ela tá gasta. Por quê? Porque é a que você mais usa. Na coluna é a mesma coisa. Se eu tenho uma vértebra que trabalha mais e uma que trabalha menos, aquela que vai desgastar é aquela que tá trabalhando mais. E a nossa função é enxergar qual delas e devolver mobilidade para todo mundo. Para dividir a carga igual para todos. Quando a gente divide a carga igual e depois descomprime a estrutura lá, tá todo mundo ok, ninguém tá sobrecarregado. Então aí o que acontece? Aí a gente consegue fortalecer e vida normal, volta pro trabalho, volta pro esporte, vai pra atividade física e segue a vida normal. Porém, a máquina precisa de manutenção. Exato. Assim como o carro, que a cada 5 mil ou a cada tem que trocar o 6 óleo. meses tem que trocar o óleo. Se você não trocar, o óleo que é uma coisa simples e uma solução barata, quando chegar lá na frente vai incomodar, vai dar problema no motor. Agora, doutora, a gente focou mais na questão das hérnias aqui, já estamos chegando no finzinho do nosso podcast, mas assim, tem dores emocionais, né, que afetam muitos outros órgãos e a fisioterapia, a doutora Hérnia, a clínica também, né, doutora Hérnia, pode ajudar nesse aspecto. A gente ajuda, porque a gente olha o ser humano como um todo, né? Falando assim de outras coisas. Então, às vezes a pessoa vem lá e tem uma hérnia de disco, mas ela tem uma dor de estômago também, aí ela tem uma acidez gástrica maior. E aí ela não sabe por que ela tá com aquela gastrite, né? Aí a gastrite, o que aumenta a acidez gástrica emocionalmente falando? É quando a gente tá ruminando aquela coisa. Sabe quando você não conseguiu digerir bem? Aquela... Brigou com a irmã, brigou com a mãe, brigou com o filho, e aquilo ficou ali, remoendo. A gente remoe no estômago. O estômago é o órgão responsável pela digestão. E a gente fica ali. E essa digestão que não passa, que a gente fica remoendo emocionalmente, ela começa a aumentar a acidez
E aí quando a gente vê lá, tá uma gastrite, que eles chamam até gastrite nervosa. E já tá aí o nome, né? Então, a causa emocional de tudo isso, então não adianta você tomar omeprazol, pantoprazol e companhia limitada, se você não entender que você precisa parar de remoer as coisas, porque quando a gente remoe algo, também você está focando em algo que não está no teu controle. Volta lá do que a gente conversou no começo, né? A gente focar nas coisas que estão no nosso controle. Então, quando eu tenho, por exemplo, o problema na cervical, está relacionado com as questões do controle. Por exemplo, o nosso ombro. O ombro é uma articulação de força. Sempre que eu estiver carregando mais peso, poxa, estou carregando a minha mãe, minha irmã, minha irmã não consegue dar conta da vida, dos filhos, do papagaio, do periquito, e eu começo a carregar isso aqui, porque é o problema dela e eu tenho que ajudar. É o problema da mãe, eu tenho que ajudar. Ah, é o pai, eu tenho que ajudar. É que no trabalho eu tenho que fazer o trabalho por dois. A gente começa a carregar uma força que não é nossa, um peso que não é nosso. E aí isso começa a sobrecarregar a articulação de força. Punho, problemas de mão, de punho, é o quê? É precisão. O punho é uma articulação de precisão. Então, quando eu preciso de precisão e eu não estou conseguindo ser precisa, eu posso ter alterações no punho, por exemplo. Cotovelo é o meio do caminho entre a precisão e a força. Olha só. Então, quando eu tiver num impasse, eu posso ter essa relação. O disco, vamos falar do disco da coluna, por exemplo. Emocionalmente falando, qual que é o papel do disco fisicamente? Ele é uma estrutura móvel que absorve impacto entre duas estruturas rígidas. Então, o disco tem o papel de absorção de impacto. Quando eu, Priscila, faço o papel de absorver impacto entre uma pessoa e outra pessoa e fico fazendo a mediação entre elas, eu vou sofrer, o disco vai sofrer, porque é o disco que faz esse meio de campo. Isso a gente vê muito em adultos jovens, 15, 16, 17 anos com hérnias volumosas, que a gente já sabe que existe um fundo emocional lá, muitas vezes uma briga entre o pai, só um exemplo, né? Podem ser várias coisas, mas só um exemplo aqui para a gente elucidar. Então, o filho que está mediando entre pai e mãe, que estão sempre brigando, e ele tem que apaziguar, e ele faz o meio de campo, o disco vai sofrer. Então, quando a gente pega um adolescente, um jovem com um disco, com uma hérnia volumosa, a gente já sabe que ele é um mediador. Criança também pode ter hérnia de disco? Pode, a gente já teve crianças com 8 anos de idade com hérnia de disco, gente. Tá? Claro que tem um fator genético também, né? Associado, mas sim, crianças também sofrem de hérnia de disco. E a gente trata também, tá? E como é importante, né, esse tratamento que dá certo sem fazer a cirurgia, porque tu imagina uma criança, né? Ter todo esse sofrimento da dor, porque a hérnia, ela dói muito, né? E ainda ter que lidar com o emocional, preparar o emocional de uma criança para passar por um procedimento cirúrgico que é invasivo, né? Sim, não, nem se faz, né? E aí tem a questão, tem várias questões que a gente envolve, né? Isso. Então, como a gente consegue tratar a causa mecânica, já melhora muito. Claro. E aí a gente tem que ter uma conversa com a família, porque essa criança muitas vezes está absorvendo algo que não é dela também. Quando a gente fala em psicossomáticas, né, envolve o psicossocial como um todo, né? Psicológico, social, a estrutura toda organizacional de uma vida. E às vezes o que está pesado, né, para ela, se a gente não tiver uma boa relação com essa criança, pode ser que nem seja um ambiente familiar, pode ser que seja um ambiente escolar, né? Que esteja pesado para ela. Pode ser que ela não está sabendo lidar com os coleguinhas, né? E assim, tem muito, então por isso que é muito importante ter, a gente está falando de coluna, mas a gente está falando de ser humano antes de tudo. O ser humano que tem uma coluna, que tem um braço, que tem uma perna e que sofre, que sente. Né? Então, a gente sente. Você pode não demonstrar o seu sentimento. Você pode ser, nossa, fulana é neutra, ela controlada daqui pra fora, né? Que daqui pra dentro o negócio tá uma bagunça. Tá um caos. Tá um caos. Então, muitas vezes assim, você pode controlar a sua reação, mas você não consegue controlar o que você tá sentindo, porque você sentiu. Você não gostou daquilo. Nossa, ficar remoendo o negócio, não gostei daquilo. Não gostei daquilo, meu Deus, né? Mas aquilo lá dentro fez um turbilhão, acionou um gatilho de alguma coisa. Que vai trazer consequências. Então é sobre isso. E aí quando a gente olha dentro do Dr. Ernie, a gente faz uma análise completa. Quando a pessoa vem, ela pode vir pra gente até sem exame. Não precisamos que ela tenha o exame. Mas o exame, muitas vezes, ele é indispensável. Mas aí nós vamos solicitar o exame adequado. Muitas vezes as pessoas chegam para nós com muitos exames.
elas chegam com, nossa, quando eu olho lá, uma pilha de exames. E quando eu vou ver o exame que realmente a gente precisava, não tá tem. lá. E eu vou dar um exemplo para vocês agora. A minha filha, foi assim que eu conheci a doutora Priscila, né? Ela teve uma lesão na placa de desenvolvimento do calcanhar de Aquiles, né? E ela não precisou, né, passar pelo tratamento depois, porque acabou melhorando. Mas eu lembro que quando eu contactei a doutora, ela me disse assim, tá, eu entendo que você tem exames, mas eu preciso analisar a sua filha como um todo. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque ela já havia feito raio-x, ressonância, enfim, tudo que é exames, e realmente apresentou ali o problema, mas isso me chamou a atenção, né? A forma com que vocês abordam o paciente para que possa tratar de uma forma completa. Doendo. Aí não é um pé doendo, então a gente precisava entender o que estava acontecendo ali, né? Como que é o tipo de pisada, onde que ela descarrega mais o peso, tem rotação desse joelho, tem encurtamento de cadeia posterior, como que tá a dinâmica do movimento dela, ela compensa no movimento dinâmico em algum lugar, aonde está compensando, por que está compensando, tem mais coisas, como é que tá esse exame de sangue dela, pra gente ver, além de tudo isso, né, não fugindo do caso dela, mas pensando num adulto, por exemplo, um adulto que tem muita lesão de tendão, por exemplo, a gente já começa tendão, ou romper o músculo, ou vira e mexe, rompe o músculo, vira e mexe, inflama o tendão, vira e mexe, rompe o tendão, a gente começa a ver o quê? Fígado, gente. O fígado, quando ele não dá conta, quando ele está sobrecarregado, ele começa a dar sinais. Porque o fígado, ele é um órgão vital. E o corpo, ele vai fazer de tudo para o fígado funcionar bem. O músculo não é vital. A coluna não é vital. Então, o tendão não é vital. Então, ele começa a tirar a vitalidade dessas estruturas. Então, quando a gente começa a ver muita recorrência de lesão de tendão, por exemplo, a gente já abre um alerta para o nosso fígado, por exemplo. Os rins também são bastante acometidos, né, em relação aí Os rins fazem a filtragem, né? Sim. Exato. E o rim, ele está muito relacionado com a sensação de abandono. Olha só. Então, muitas vezes você pode estar repleta, cheia de pessoas ao teu redor, mas não é porque você tem pessoas ao seu redor que você não se sente sozinho. Exato. E quantas pessoas não se sentem sozinhas? Sabe o que eu tenho visto muito no consultório agora? Não é algo que vem laudado nas ressonâncias, porque uma ressonância de coluna, ele só lauda uma coluna. Sim. Mas por isso que a gente gosta de ver as imagens. Às vezes as pessoas trazem só o laudo para nós. Eu não gosto de olhar o laudo, porque o laudo foi alguém que bateu o olho e disse, essa vértebra tem tantos milímetros, esse daqui tudo muito técnico, né? Isso. Eu gosto de olhar as imagens. Quando eu vejo as imagens, e lá nas imagens eu vejo mais coisas que eles não laudaram. Muitas vezes assim, tem um útero lá dentro que eles não foi laudado, tem um ovário. Muitas vezes a gente pega um tumorzinho numa região onde não estava, cisto numa região onde não estava. E a gente tem visto muita recorrência de cistos nos rins. Eu percebo que ao longo desses 12 anos tem aumentado o quanto a exposição de cistos nos rins que a gente vê. Então, é uma sociedade hoje, a gente está vivendo com mais dinamismo, a gente tem mais facilidade de conversar com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente está muito sozinho. E será que tem relação? Isso é algo que eu estou falando assim, sem embasamento científico. Claro. Mas é algo baseado em dados técnicos, avaliando, né, a incidência do que vem aparecendo no consultório. Isso é um alerta que abre, né? E falando de rins e parte emocional, e tem tudo a ver com coluna, muitos pacientes chegam na clínica achando que não sabem se o problema deles é rim ou se é coluna. Porque a dor é nas costas. Sim. E ele já teve uma pedra nos rins e já doeu as costas. Isso, então às vezes a gente... Ou às vezes ele diz, mas eu tô com ardência para fazer xixi. Mas eu tô com uma dor aqui na barriga. Nossa, eu tô com uma sensação de bexiga cheia. A minha barriga tá estufada. Eu tenho uma dor aqui que vai pra virilha, que desce pra perna. Muitas vezes essas dores da região da barriga já levaram as pessoas em vários médicos. Vai no gastro, não é. Aí vai no ginecologista, mulher, né? Vai ver se é ovário, vai ver se é útero, olha tudo, não acha nada. E da onde que vem essa dor? De onde vem essa dor? A gente tem um músculo que a gente considera que é o músculo da alma, chamado psoas, né? Podem até pesquisar. O psoas, ele sai lá de T12, L1, L2, L3, L4, L5, passa aqui na região da bacia. Que não por acaso está na coluna, né? Tá na coluna. Sai da coluna e se insere na região do trocânter, aqui da bacia. Então, ele é o principal estabilizador da pelve, né, estabilizador anterior do quadril e estabilizador da coluna. E ele é considerado o músculo da alma, porque a gente prende muitas emoções nesse músculo. Então, quando a gente tem esses gatilhos emocionais, comumente a gente vê pessoas muito ativo também. E por dentro, falando em rim, fazendo link com o rim e com a coluna, né?
por dentro do psoas, passam os ureteres, que são os canaizinhos que descem de urina que vão fazem a filtragem. Isso, aí sai do rim, o canalzinho e vai até a bexiga. Esse ureter passa por dentro do psoas. Quando o psoas está tenso, ele pressiona o ureter também e pode dar essa sensação de bexiga cheia, de ardência, de dor na barriga. E aí vai fazer o exame no rim, na bexiga, não acha nada. Não acha nada. E aí quando vem tratar com a gente vasculha, já acha. Automaticamente a infecção urinária vai embora. E tu sabes que tem muita gente que, inclusive, às vezes, eu tenho uma infecção, vou tratar aquela infecção, mas nunca melhora a bactéria, né? Teoricamente. Aí tem algo emocional envolvido também, né? Porque aí, tipo assim, aí tem vários fatores, não é só isso, né? Sim. Tratou de forma errada uma vida inteira, a bactéria virou uma superbactéria, e já não é mais de qualquer forma que você vai se livrar dela, né? Por que dá recorrência? Será que tem alguma questão da anatomia que está influenciando ali, que faz com que dê essa recorrência? Mas por que não trata? Porque quando a gente baixa o nosso sistema imunológico de defesa, que a gente está com a imunidade baixa, favorece o aparecimento do crescimento de bactérias, por exemplo. Muitas vezes acontece com a infecção urinária, porque a imunidade está baixa. E por que a imunidade baixa? Algo te agrediu emocionalmente, que você baixou os seus escudos, ou você gastou muitos soldados de defesa numa guerra que você está perdendo. Olha só. E é dessa forma que a gente olha para todos os nossos pacientes quando eles entram no consultório. Então, a gente faz essa análise toda para a gente entender o que está acontecendo, quais são as guerras que ele está lutando. Se ele está lutando guerras que não são deles, a gente diz, larga esse aí que você não é teu. Esse aí não é teu. Né? Tua mãe não te ensinou a não pegar as coisas que não são tuas? Olha aí, né? Então, larga que isso não é Mas seu. Nós adultos, geralmente, precisamos daquele chacoalhão, né? Digamos assim, daquela puxada de orelha. Tá na hora de você olhar para isso. E como precisa. É bem isso. E outra coisa acontece muito bem, tem a ver com o rim também, mas tem a ver com a coluna e tem a ver com isso do adulto, que a gente se põe em último lugar, muitas vezes. Primeiro é o filho, o marido, o papagaio, periquito, aí vem o vizinho que pediu ajuda, aí você socorre todo mundo e não socorreu você, e você se afogou. Se afogou, você se perdeu no meio de tudo isso. Mas e o fulano? Gente, primeiro você. Eu digo, você não lembra lá quando você entra no avião? Que primeiro diz assim, primeiro bote a máscara em você, para depois ajudar seu vizinho, seu colega. Então, se você não estiver bem, como que você vai ajudar o próximo? Nós ajudamos, nós somos uma clínica de ajudar pessoas, mas a gente precisa fazer as pessoas entenderem que elas precisam se pôr em primeiro lugar. Que se ela não se priorizar na vida, ninguém Ninguém vai conseguir ajudá-lo da forma como é preciso, né? Isso. Doutora, chegamos ao fim do Pode Dar. E vai, né? Prazer receber. Foi muito rápido. Acho que a gente tem assunto aqui para vários dias. Teremos um próximo, né? Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui. Queres complementar alguma coisa em relação aí às dores emocionais? Deixar alguma mensagem para quem está nos acompanhando? Então, frente a tantas coisas que acontecem, que a gente se esquece ao longo da vida, né? A gente não pode se deixar em segundo plano, né? E quantas vezes você, não, mas eu vou arrumar o meu carro primeiro, eu vou arrumar minha casa primeiro, eu vou pagar não sei o que primeiro, mas e você vai vivendo, se arrastando de que forma? Então, se a gente não houver mudança, mas é que agora eu ia tratar minha coluna, mas daí aconteceu tal coisa. Então, se você não se posicionar, não passar um perrenguezinho para se posicionar e botar você no centro da vida e botar a sua coluna, porque normalmente a coluna sofre por causa disso, né? Se você não se posicionar e não estiver em primeiro lugar, ninguém mais vai botar você em primeiro. Então, a gente precisa olhar para dentro e se pôr em primeiro lugar. Começa por aí, muitas vezes, um cuidado de coluna. E o restante, deixa com a gente, que nós somos especialistas em coluna há mais de 12 anos aí. E hoje não é mais sobre o que a avó disse, o médico falou, meu vizinho não fez. Hoje nós temos comprovação científica do método que a gente faz. Então, não importa mais o que um falou, o que o outro falou. Hoje nós temos comprovação científica do que a gente faz. Legal, muito obrigada pela sua participação, doutora, pela riqueza de conhecimento compartilhado aqui conosco. Lembrando que a doutora Hérnia, ela está presente em Tijucas, Itapema, Balneário Camboriú, Brusque agora também, né, doutora? Navegantes. E Itajaí vai sair do forninho também? Itajaí saindo do forninho, Barra Velha, expansão aí a 1000, né? Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. A você que esteve aqui conosco, muito obrigada por acompanhar este podcast. Não esquece, hein? Deixa teu comentário aqui embaixo.
compartilha conosco, né, um pouquinho da tua experiência, se você tem dores, se não tem, já deixa alguma pergunta também que a doutora depois responde para você que nos acompanhou, certo? Um super beijo para você e até a próxima.